pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Eu não fiz live nas últimas 2 terças, o meu tava doente e terça passada foi carnaval, mas eu não tava pulando carnaval, na verdade eu tava terminando um trabalho. E hoje eu tô com a voz ruim, mas a gente vai fazer assim mesmo, tá bom? Então, Oi, Reni. Então, só para atualizar vocês, assim, quem tá chegando aqui hoje, eu tenho feito lives desse livro, Viva Bem com a Dor e a Doença. A gente já conversou sobre o primeiro e o segundo capítulo. E as 2 lives eu baixei e elas estão disponíveis no meu canal do YouTube. Então, quem não assistiu e quiser assistir, tá lá disponível, tá bom? Oi, Érica. Então, assim, esse livro... o primeiro capítulo, então, ele conta um pouquinho a história da autora, né, da Vidya Mala, que criou todo um método, né, de manejo de dor e doença por meio da atenção plena. No segundo capítulo, a gente conversou um pouquinho sobre questões relacionadas à dor crônica. E hoje, Silvinha, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história das 2 flechas. É um capítulo que vai explicar como é que, de modo geral, a gente se relaciona com o nosso sofrimento. Seja ele um sofrimento físico ou sofrimento psíquico, né? A gente acaba dividindo assim, né? Mas sofrimento é sofrimento, tá? Então, o capítulo ele se chama As 2 Flechas. Por que o capítulo chama assim? Porque a visão, né, do mindfulness a respeito do sofrimento é uma visão que ela vem do que o Buda ensinou. É uma visão budista, né? Então, assim, a história das 2 flechas, ela foi contada pela primeira vez pelo Buda. O Buda, ele passou o início da vida adulta dele investigando a própria mente dele por meio da contemplação e principalmente da meditação. Então, por isso que, assim, olha só, o que a psicologia faz, né? A psicologia estuda o comportamento humano, mas ela também tem, né, algumas áreas da psicologia também tem como objetivo estudar como é que a mente funciona, né, mecanismos mentais, mecanismos psíquicos, essas coisas. Então, por isso, gente, que existe dentro, né, existe essa terminologia psicologia budista. E não tem nada a ver com psicologia cristã, não tem nada a ver com isso, tá? Porque o budismo, ele não é uma questão especificamente religiosa, né? O Buda, ele desenvolveu um método para a gente examinar a nossa mente. Ele passou grande parte da vida dele fazendo isso. Até que ele atingiu um estado, né, que é conhecido pelos budistas como iluminação, e a partir daí que é um jeito de ver as coisas, é um jeito de olhar para a realidade diferente do que a gente tem. E a partir daí, então, ele passou a ensinar as pessoas a também a verem as coisas da maneira como ele conseguiu ver, né? Isso é uma coisa muito difícil de explicar, não é o objetivo desse capítulo, né? Mas só para contextualizar vocês de onde vem essa história das 2 flechas e de onde vem essa concepção do sofrimento que a gente vai discutir aqui hoje, né? Então, assim, eu estava dizendo para vocês, embora o budismo seja descrito em geral como uma religião, o budismo também pode ser considerado simplesmente um modo da gente abordar a vida, né? Entre eles a questão de olhar a mente, como eu já expliquei, tá bom? Eu vou ler alguns trechos aqui, a gente vai conversando. Então, assim, a reflexão e a meditação budista, elas demandam um exame cuidadoso dos processos exatos da nossa experiência momento a momento. E a filosofia e a prática budistas, elas estão extraindo o interesse cada vez maior dos profissionais da psicologia. Então, assim, o budismo, o ensinamento, a primeira nobre verdade do Buda é que ele diz que o sofrimento existe, né? E ele também vai falar que é possível a gente se liberar desse sofrimento, né? Então, o ensinamento do Buda, ele vai dizer respeito a uma reconciliação com o sofrimento.
Então, o ponto de partida é que o sofrimento é inerente à experiência humana e existe no cerne de nossa condição. Então, todo mundo sofre. Isso em todas as abordagens baseadas em mindfulness, isso é pré-requisito para entender mindfulness, é a gente entender isso, né? Que todo mundo sofre. Não sou só eu, não é só você, não é o animal XYZ, todo mundo, né? E aí ela diz assim, que ninguém quer sofrer, porém cada um de nós vive algum grau de dor num momento ou outro. Né? Quem é que nunca passou por uma dor, né? Física, inclusive. O Buda sugere que em vez de ser motivado tão somente pelo desejo de eliminar ou evitar o sofrimento, o sábio aprende a mudar o seu relacionamento com ele. Por que sábio? Bom, mas já que ele existe, ele é inerente à minha condição, eu vou desenvolver uma forma melhor de eu me relacionar com ele. E não tentar fazer com que ele não exista, né? Porque ele vai sempre existir. É uma briga que não tem como a gente vencer, né? Então, só que assim, eu não estou dizendo com isso que é pra gente deitar numa cama de prego, né? E nem o Buda disse isso. Então, sem dúvida, assim, que certas dores podem ser aliviadas. E essa é uma medida sensata, por exemplo. Comer quando a gente está com fome ou tomar remédio para aliviar uma dor de cabeça. Mas acontece que algumas condições, elas são crônicas. Pode ser uma dor crônica, né? Uma doença intratável, uma doença terminal, como a nossa dor existencial. A vida é uma doença crônica, né? A nossa dor existencial, ela é crônica, ela vai durar o tempo que a gente viver, ela faz parte da nossa existência, né? E o sábio, ele compreende que uma solução mais profunda se faz necessária. Então, ficar brigando com isso, ficar achando que isso um dia vai acabar, não adianta, né? E aí ele introduz a questão das duas flechas, que ele diz assim: quando o leigo experimenta uma sensação corporal dolorosa, ele se preocupa, ele entra em agonia, ou ele se perturba. Então ele sente dois tipos de dor, uma física e uma mental. É como se ele fosse atingido por uma flecha e imediatamente a seguir por uma segunda flecha. E ele sente a dor das duas flechas. Então a dor física que ele está sentindo é a primeira flecha. Toda a aflição mental, o desconforto, o medo do que vai acontecer com aquilo é a segunda flecha. E aí ela faz uma metáfora que ela diz que às vezes ela tem a impressão de estar recebendo uma saraivada de flechas, assim. Não é uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Vocês podem interagir comigo, vocês podem escrever as coisas aí, tá bom? Pode ser oi, alguma coisa pra eu saber que tem gente aí do outro lado. E aí ela diz assim, ó, que... Porque também a gente não pode passar uma ideia que as emoções que a gente tem frente a dores, a momentos difíceis, que elas não vão acontecer, tá? Todo mundo é humano aqui, obrigada, gente, pelos coraçõezinhos. Então, assim, porque parece, né, então eu não quero a segunda flecha. Também não é assim. O que ela diz aqui, oi Dani, é que assim, ó, mágoa e tristeza, às vezes revolta, né, costumam ser reações adequadas à dor. A questão é que a gente precisa desenvolver maneiras dessas reações emocionais que são saudáveis não se tornarem mais complexas e problemáticas e se estenderem e causarem outros sofrimentos. Então o ponto tá aí. Se entristecer que tem uma doença, ficar magoado, às vezes ressentido, é uma reação saudável, normal, é assim mesmo. Ninguém sai soltando rojões porque tá doente ou porque tá com uma dor, né? A questão é o quanto aquilo vai durar, como é que a gente vai se relacionar com aquilo, qual que é o ganho secundário que a gente vai ter daquilo também. Então, o que acontece? Quando a gente é dominado por essas reações emocionais, elas deixam de ser simples reações à dor e passam a ser, por si mesmas, a causa de mais dores, né? E aí, conforme o Buda vai explicando, tendo sido tocados por essa sensação dolorosa, as pessoas resistem e se ressentem dela, nutrem aversão por ela. E essa tendência subjacente de resistência e ressentimento em relação à dor passa a obcecar a mente, né? Então, guardem essa palavra, resistência. E parece que a mente humana... o Buda falou isso 2.500 anos atrás, e a gente ainda está nessas. Então, a segunda flecha, ela vai chegar
porque a gente reage tentando arrancar a primeira. Vamos usar o exemplo de uma dor física. Tá? Alimenta muito, Dani, alimenta muito. Então, de forma paradoxal, o esforço de resistir à dor significa que a sua energia está ligada a ela, até que a tendência subjacente de resistência se torna um hábito ao qual você retorna repetidas vezes, sem saber por quê. Então, na experiência da Vidhyamala, essa resistência à dor, isso é verdade, essa resistência à dor é a causa principal de sofrimento e angústia. É isso que faz você ser atingido pela segunda flecha. E o mesmo vale para qualquer dificuldade intratável, seja física ou mental. A gente vai falar como é que a gente maneja isso, tem a ver com aceitação também, mas tem muito a ver com a gente aprender a analisar as características dessa dor física. Eu vou chegar lá. E aí o Buda vai falando, né? Tocado por essa sensação dolorosa, o leigo é o contrário de sábio, né? Esse é o termo do leigo aqui. O leigo se alegra com a distração compulsiva, geralmente por intermédio da busca de prazer. Então, assim, isso é muito familiar pra gente, né? Então, a gente tá com um problema ou tá com uma dor física, o que a gente faz? Vai se distrair. É o clássico dar um rolê no shopping quando tá triste, né? Comprar um sapatinho. Sim, toda resistência demanda muita energia. E essa energia, ela vai causar exaustão e vai causar um sofrimento. Também, Jacira. Gente, quem nunca, né? Tipo, eu tô meio mal hoje, eu vou no shopping comprar um sapatinho. Ou pode ser outra coisa, né? Nem todo mundo gosta de comprar um sapatinho. Eu vou comer lamen. Quando eu tô mal, assim, meu negócio é comer lamen. Então eu tô mal, vou comer lamen. Quando eu tô feliz, eu também vou comer lamen. Isso é um problema. Comer lamen é um problema. Tô brincando. Às vezes eu não tô nem triste nem feliz, mas eu vou comer lamen pra encontrar a amiga. Então, assim, voltando aqui. A questão da distração compulsiva. Silvia, comer também. Geralmente por intermédio da busca de prazer. Por que isso acontece? Porque a distração compulsiva é a única maneira que a pessoa conhece de escapar da sensação dolorosa. Essa tendência subjacente de ansiar pela distração começa a obcecar a mente. Até hoje eu estava conversando com uma amiga e ela fala que assim, tipo, sobra um tempinho livre, aí ela começa, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu vou assistir Netflix, ou eu vou fazer uma meditação, ou eu vou assistir um filme, ou eu vou fazer um exercício, ou eu vou no shopping. Aí a minha cachorra tá tentada hoje. Aí eu falei assim pra ela, e por que não fazer nada? E aí ela falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. Não, né? Porque precisa... O tempo livre, o tempo ocioso, ele é assustador, né? A gente vai fazer alguma coisa pra se distrair, porque muitas vezes não consegue ficar com a gente mesmo, né? Então, quanto mais a gente se volta pra distração, quando a gente tá em momentos de sofrimento, seja de que forma for, a gente vai erguer uma barreira que vai nos separar da experiência desagradável. Isso parece sensato na hora, uma defesa, né? Mas acaba criando cada vez mais camadas de resistência. Como se eu acreditasse conseguir escapar da minha sombra se correr para longe de mim mesma o mais rápido possível. E aí eu fiquei imaginando a cena, gente, imaginem vocês correndo da sombra de vocês, assim, é ridículo, né? E é a mesma coisa quando a gente corre do sofrimento, é a mesma coisa de correr da sombra. Por isso a busca de uso de drogas, distração das dores e frustrações. Exatamente. Então, só um minutinho. Aí dá. Hoje tem participação especial na live. Aí dá. Vou pegar ela. Não, ela fugiu, gente. Ela quer brincar, mas não vai dar. Então, olha só. É importante compreender que o Buda não está sugerindo que todo prazer é nocivo. Tá? Isso também é importante. Quando vivemos com atenção plena e consciente, a vida se torna, na verdade, mais leve, mais livre, mais divertida e muito mais satisfatória. De fato, a distração atenta ou consciente, ou seja, o fato de afastar conscientemente a mente das coisas, pode ser uma estratégia útil quando a gente vive com dor. Então a ideia não é que a gente mergulhe na dor e faça uma apologia ao sofrimento, sabe? Tipo cama de faquir que falam, né? Deitar na cama de prego. Não é isso.
É a gente poder ter consciência daquilo, poder fazer escolhas, né? Então, quando o Buda menciona a busca do prazer, ele está se referindo a formas cegas e compulsivas por meio das quais procuramos a distração e aos hábitos arraigados de inconsciência e evitação. Então, vocês entendem que é diferente? Uma coisa é a gente ter uma atividade que é prazerosa e ser saudável, normal da vida de qualquer um. Você está escolhendo, você não está fazendo isso para evitar uma dor, para fugir, para se livrar de um sofrimento, tá bom? Então ela faz um resuminho muito interessante assim desse fluxo que eu estou falando para vocês. Então, o que é interessante agora é cada um experimentar esse resuminho aqui em alguma experiência de vocês. Então, eu gostaria que vocês tentassem lembrar de alguma experiência de sofrimento. Pode ser um sofrimento físico ou pode ser alguma situação difícil da vida de vocês. E aí vão percebendo se vocês agiram dessa maneira, né? Então é interessante que assim, todos nós agimos dessa maneira. Quem pratica mindfulness, quem não pratica mindfulness, a diferença, né? Até coloquei isso aqui um pouquinho pra frente. A diferença de um praticante de mindfulness e né, que já tem essa habilidade da consciência plena, da atenção plena, para uma pessoa que não tem, é que ela vai ficar, a pessoa que não tem, ela vai ficar envolvido com isso e cada vez mais gerando sofrimento. A pessoa que ela tem consciência, ela consegue perceber quando ela está entrando nesse ciclo de resistência ao sofrimento. A gente percebe. Então a diferença entre uma pessoa que pratica e uma que não pratica é perceber que está entrando na questão de se envolver na evitação, tá bom? Então vamos fazer esse exercício. Eu vou falando e vocês vão tentando se remeter a alguma situação difícil ou dor física da vida de vocês. Então, em primeiro lugar, surge a experiência da dor. As experiências agradáveis básicas. A isso o Buda chamou de a primeira flecha. A Vidyamala chama isso de sofrimento primário. A gente vai usar essa terminologia no mindfulness. Sofrimento primário, que é a experiência da dor. Então, você reage à dor com aversão, resistência e ressentimento. A seguir, você procura fugir da dor com distrações compulsivas e estratégias de evitação. Ironicamente, em suas tentativas de fugir da dor, você fica preso num estado perturbado, até que, finalmente, você se liga ou fica agrilhoado, preso ao sofrimento e à tensão. Isso domina a sua vida e obceca a sua mente. A isso o Buda chamou de segunda flecha. A Vidyamala descreveu isso como sofrimento secundário. Então, no mindfulness, a gente não usa os termos primeira flecha e segunda flecha, mas a gente usa os termos sofrimento primário e sofrimento secundário. Vê o que a Jacira está contando. Posso correr para aliviar as tensões do dia, mas correr não irá resolver problemas de relacionamento no trabalho. Para isso, preciso estar consciente do problema, aceitar. Isso, é essa a diferença. A Vidyamala, ela descreveu pra gente dois tipos de resistência. Um tipo de resistência que se chama bloquear e o outro tipo de resistência que se chama afundar. Eu vou virar a telinha, porque eu vou mostrar... Peraí. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, tá bom? Hoje a aula tem slide. Olha só. Aqui o sofrimento primário. Gente, quando eu viro a tela assim, vocês continuam me ouvindo, né? Eu sei que é uma pergunta meio bobinha, mas só dá um ok aí. Então, sofrimento primário, primeira flecha. Por exemplo, uma dor crônica, uma doença, no sentido de sensações desagradáveis básicas. Aí eu vou descer aqui, ó. Aí a gente cria resistência e vai gerando sofrimento secundário, que é a segunda flecha. Aqui, do tipo bloquear. Olha os exemplos, vejam se vocês se encaixam, né, em alguma coisa. Deixa eu apoiar minha mão aqui. Pronto. Endurecer contra sensações desagradáveis, inquietação, incapacidade de parar, né, ter sempre alguma coisa para fazer. Sentir-se impelido à ação, vícios de todo tipo, estar sensível e exasperado, ansiedade, raiva, irritação, negação, ficar na cabeça e não no corpo, excessivamente controlador. Esses são sofrimentos secundários do tipo bloquear.
Então tudo isso acontece com a gente por meio da resistência a sofrimentos primários. E aqui eu tenho, peraí que ele vai focar, o sofrimento do tipo afundar, ser dominado por sensações desagradáveis, exaustão, sedentarismo que leva à perda de funções, enfraquecimento muscular, desistir, falta de interesse, indefinição, embotamento e passividade, depressão, autocomiseração, mentalidade de vítima, tendência de pensar sempre no pior e perda de perspectiva, ser dominado pela experiência física, perda de iniciativa, afastamento e isolamento. Então, acho que deu para vocês terem uma boa ideia, né? Do que ela está chamando, do que pode... Quais são os sofrimentos secundários que a gente gera ao resistir ao sofrimento primário. Deixa eu ver aqui. Então isso daqui é super importante. Olha, um padrão comum é a fuga da dor, né? A busca frenética de estratégias de evitação com o intuito de bloqueá-la. É possível mantê-lo por um tempo, mas existe um custo, é muito cansativo e, por fim, a nossa capacidade de continuar fugindo, ela se esgota. As defesas são rompidas, a gente se sente exaustos e a dor volta a irromper em nossa consciência, geralmente de forma violenta. É esse o ciclo. A gente acha que está conseguindo se livrar, mas não está. Ela volta. E daí a tendência é a gente oscilar para o outro extremo, né? E a gente acaba desmoronando, se sentindo sobrecarregado. E conforme a dor vai dominando a nossa experiência, a gente tende a perder a perspectiva e a esquecer que existem outras coisas na vida além dela. E essa é uma habilidade super importante que o Mindfulness traz pra gente. Todo o programa da Breathworks, ele é muito baseado nisso. Da gente perceber que na nossa experiência existem várias coisas acontecendo além da dor. E ela está dizendo aqui que a maioria das pessoas com problemas de dor crônica, eles vão oscilar entre bloquear e afundar. Então você pode atravessar um longo ciclo de extremos durante um período, ou passar pelos dois polos dentro de ciclos menores que acontecem às vezes diversas vezes por dia. Então tá, dado esse panorama, vocês devem estar se perguntando, e aí, né? Como resolver essa situação? O que fazer? O que o Buda fala, né? Foi o trechinho que eu coloquei no Instagram ontem. Quando o sábio experimenta uma sensação corporal dolorosa, ele não se preocupa e nem entra em agonia ou se perturba. Ele sente a dor física, mas não a dor mental. É como se ele fosse atingido por uma flecha, mas uma segunda flecha não segue a primeira. Portanto, ele sente a dor de uma única flecha. Então, até mesmo um sábio que vive em paz consigo mesmo e em harmonia com a condição humana, ele sente a primeira flecha. Então, essa é uma coisa que a gente tem que contemplar. Isso não tem saída, não tem escapatória, né? Tem aquela frase que diz, né? A dor na vida da gente é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É nesse sentido, tá? O sofrimento é inexorável à vida, assim como é a morte. Pode decorrer inteiramente da dor física, como será a dor da separação de uma pessoa querida, situações desagradáveis ou as dificuldades que vão chegando com a idade. Então, isso eu sempre falo nas minhas lives, especialmente estudando esse livro. Se vocês ainda... Eu não sei se eu entendi, né? Eu espero que sim. Mas às vezes eu imagino o momento da minha morte e falo, ai meu pai, eu acho que eu vou ter medo. Todo mundo vai, né? É difícil não ter. Mas às vezes eu vejo o pessoal que tem cachorro, né? Tem grupo de cachorro, tá? As pessoas falam assim. Me chama muita atenção. Eu não gosto nem de imaginar o meu cachorro morrendo. Aí eu penso, tá, não precisa imaginar. Vamos ver na hora, porque essa hora vai chegar, né? Não precisa ficar sofrendo por antecedência. Mas é no sentido de não conseguir imaginar do tipo, não quero entrar em contato com isso. Eu não quero saber que meu cachorro vai morrer. Então, mas vai, né? Vai, não tem jeito, a gente também. E aí, então, a diferença na reação de um sábio ao sofrimento, diz Buda, é que ele não tenta escapar das sensações dolorosas por meio da resistência e da aversão, ou buscando distrações de maneira compulsiva. Portanto, o sábio ele não se liga ao sofrimento e à tensão. Então, o Buda sugere que é possível aceitar o sofrimento primário e evitar o sofrimento secundário.
sendo como sábio que discrimina e compreende os seus sentimentos, como eles de fato se apresentam. Em outras palavras, ele presta atenção na sua experiência como ela realmente é, sem tentar bloqueá-la ou ser dominado por ela. E daí, assim, o capítulo ele vai terminando falando como que a atenção... Na verdade, o resto do livro é isso, né? Como que a atenção plena vai ajudar a gente a ser sábios, né? No sentido de não bloquear, da gente poder entrar em contato com o sofrimento primário, não criar resistência e não bloquear e afundar no sofrimento secundário. Então, assim, a consciência que a gente desenvolve por meio da atenção plena, ela é constante, calma e suave, além de suficientemente sutil, e precisa que você perceba os diferentes elementos de uma experiência. Isso está dizendo assim, o treinamento mesmo, a prática em si, a meditação em si, é isso que ela vai treinar a gente a fazer. Então, prestar atenção numa sensação dolorosa, por exemplo, durante a meditação, permite que você investigue, explore a sua consistência e veja pelo que ela é. E a veja pelo que ela é, e não como imagina ser. Então, assim, durante a meditação, quando a gente analisa uma experiência física, uma sensação física, especialmente uma dor, um desconforto, a gente pode fazer descobertas surpreendentes. Por exemplo, as sensações que a gente identifica como minha dor, elas vão mudando continuamente. A dor não é fixa, ela não é sólida. Nenhuma sensação física é sólida. E a gente só consegue ter esse insight quando a gente observa isso num momento de meditação. Porque no momento de meditação ou no momento em que você está com dor, você vai parar para observar a tua dor. Tudo bem. Mas na meditação, ocorrem, né, naturalmente alguns desconfortos físicos, alguma tensão do dia. E a gente pode observar isso, pode observar a transitoriedade dessas sensações, né? E pode observar também que coexistem sensações agradáveis junto com essas sensações desagradáveis, com essas tensões. Né? Então tem muita coisa acontecendo na nossa experiência, não só dor. Quando a gente fica envolvida, né, só tentando evitar a dor, é só aquilo que acontece. Né? Talvez você também perceba que além das sensações dolorosas, você vivencia tensões físicas, pensamentos angustiantes e raivosos acerca da dor, ou fantasias escapistas e inquietude, bem como sentimentos de irritação, frustração ou perturbação. Ontem estava no grupo, né, até não sei se o Léo está aqui assistindo, eu vou pedir para ele me deixou dar o exemplo dele ontem, que no nosso grupo de prática, a gente estava fazendo uma prática chamada escaneamento corporal. E depois do escaneamento corporal, na verdade, depois de toda a prática de meditação, a gente tem uma fase que se chama inquérito, que a gente investiga, né, como é que foi a prática para aquela pessoa. E daí o Léo percebeu que, assim, que ele estava com a questão da distração. A gente distrai o tempo todo durante a meditação, né? E daí ele percebeu que por ele ter percebido uma dor, né, ali no momento da meditação, que ele se distraiu, mas que nesse momento em que ele se distraiu para não entrar em contato com aquela dor física, ele acabou se distraindo para situações da vida dele que estão gerando emoções desconfortáveis. Então ele tentou, né, ele resistiu à experiência primária da dor, né, no corpo, e acabou escapando para um lugar que também tinha bastante sofrimento. E isso é interessante porque a gente faz isso o tempo todo e não se dá conta. A meditação é um lugar para a gente observar que a gente faz isso, um lugar ali protegido, próprio para isso, onde a gente está observando a nossa mente, para que a gente tenha a habilidade de observar isso na nossa vida diária. Então, a meditação, além dela ser um reflexo do que a gente é na vida diária, ela também tem o retorno para a vida diária. É um treinamento para a gente aprender a se observar quando não está nessa situação formal de meditação. Ficou claro? E aí, por que isso é importante, né? Porque se a gente consegue perceber essa resistência antes que ela domine,
a gente pode relaxar numa atenção consciente mais ampla. O segredo é permitir que as sensações surjam e desapareçam, momento a momento, com uma atitude de receptividade e abertura. Isso cria uma abertura na teia densa de hábitos, um momento de escolha que oferece uma minúscula chance de recomeçar a cada instante, interrompendo a cascata habitual de reações. Então, assim, eu lembrei agora de falar que, assim, por exemplo, a gente está falando de sensações físicas, né? Um ataque de pânico, ele é muito físico também, ele não é só mental, né? Na verdade, muitas vezes ele é muito mais físico do que mental. Então, as sensações físicas, né, que as pessoas têm durante um ataque de pânico, elas são muito, muito difíceis, elas são muito, muito, muito desagradáveis. E, no geral, as pessoas vão fazer de tudo para tentar fugir, para tentar evitar aquela situação. Ainda que seja com remédio, com Rivotril, enfim. E daí, assim, a questão é a pessoa conseguir entrar em contato com aquelas sensações com o que elas são, sensações físicas. Né? O que causa o transtorno de ansiedade não é a sensação física da ansiedade, é a interpretação que a gente faz daquela sensação física. A dona Edna, é isso mesmo, né? A dona Edna aprendeu, assim, um pouquinho, né? Isso aí que eu tô falando agora. Ela pode dizer se ajudou ou não. E a atenção plena é também a chave para romper o ciclo de bloquear e afundar. Isso significa que você pode perceber sempre que estiver pendendo para um extremo ou para o outro e escolher um comportamento diferente. Se você estiver bloqueando, poderá acalmar a resistência e incluir a dor em seu campo de atenção. Se, porém, você estiver afundando, poderá ampliar a sua perspectiva para abranger outros elementos de sua experiência além da dor. Um pouquinho, né, dona Edna? É aprendizado para a vida inteira. Então, a Vidyamala vai falando isso, que conforme a prática dela de atenção plena ia se aprofundando, né, no decorrer dos anos, os extremos diminuíram. Né? Isso que eu falei para vocês um pouco antes. Então, ela diz assim, embora eu ainda... a Vidyamala que inventou o programa também escorrega, dona Edna. Olha o que ela vai falar agora, Embora eu ainda oscile entre bloquear e afundar, eu percebo o ponto de virada com mais habilidade. Isso é uma coisa que eu percebi também, assim, na minha prática, na questão da aceitação, né? Eu até escrevi um negócio aqui. Não é que nós vamos ter... nós vamos aprender... Não é que a gente não vai ter isso, tá? Nós vamos aprender a perceber e fazer escolhas. O praticante de mindfulness, ele não é um ser iluminado que dá conta de todos os aspectos da vida dele. Então ele, é só a primeira flecha, ele aceita tudo, ele é o máximo. Não é isso, né? Então, por exemplo, com relação à aceitação das coisas, a gente tem algumas fases, né, da aceitação. O que acontece, o que eu percebo, até assim, na minha experiência, acontece uma coisa que, eu não queria que acontecesse, eu não gosto, eu não olho para aquilo e falo, mas... Deus mandou, tá mandado. Gente, não é assim, né? Vamos ser realistas. Eu fico puta. Nego. Aí depois desisto da luta e aceito. Então, assim, quando a gente não tem prática nenhuma, esse processo pode durar uma vida inteira com alguma coisa, né? Quando a gente tem prática, a gente percebe. Então a gente percebe que a gente tá lutando contra. A gente percebe que a gente tá puto. A gente percebe quando a gente cansa de lutar. E a gente percebe quando a gente aceita, né? E isso acontece mais rápido justamente porque a gente percebe os mecanismos, né? É o que ela está dizendo aqui. Ela percebe quando ela está bloqueando, ela percebe quando ela está afundando e ela consegue fazer alguma coisa para mudar essa situação, né? Para não se deixar ser capturada por essas resistências. Tá? A Fabiela, como é bom ouvir, estou amando as aulas, vou precisar me ausentar até Fabiela. E daí ela entra aqui na questão da aceitação, né? Então, direcionar a atenção para a dor pode parecer assustador. Lógico, né? Você fala assim, olha, sinta sua dor. A pessoa fala, oi? Não quero, né? Por isso que eu sempre brinco, eu falo assim, eu não tenho muito aluna de mindfulness, porque minhas propagandas são muito assim, né? Venha sentir a sua dor. Enquanto tem outras pessoas que a propaganda vem encontrar paz, né? Paz no mundo frenético, e ser zen, e não sei o quê, e vem aumentar a sua produtividade. Eu não vou falar nada disso, né? Porque isso não é
justamente por isso, né? Porque quando você fala pra pessoa que, olha, vem cá, você vai aprender um negócio que vai te direcionar pra dor, a pessoa vai falar o quê? Tá doida? Então, direcionar a atenção para a dor pode parecer assustador, porém as pessoas que frequentam nossos cursos costumam dizer que isso provoca um tremendo alívio. Para aqueles entre nós que sofrem de doenças crônicas, mudar o nosso relacionamento com elas é o melhor remédio. Ficar preso numa batalha com a sua dor é exaustivo e reforça a noção de que há algo errado em sua vida. Enquanto soltar a resistência e aprender a permanecer com o que realmente está acontecendo, pode ser uma volta ao lar para o coração. Essa atitude de aceitação é bem expressa na prece cristã de serenidade, que ecoa a lição das duas flechas. E a gente lê bastante essa oração, né, nos grupos, né, que diz assim: Senhor, conceda-me a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem de mudar as coisas que eu posso e a sabedoria de distingui-las. E daí é legal que a Vidyamala, ela faz uma referência às flechas e à atenção plena aqui, né? Então, olha só, agora eu vou ler com a explicação dela. Senhor, conceda-me a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso mudar. Então, essa é a primeira flecha, é o sofrimento primário. A coragem de mudar as coisas que eu posso. Essa é a segunda flecha, o sofrimento secundário, é o que a gente pode mudar. E a sabedoria de distingui-las. A atenção plena é a ferramenta que pode nos ajudar a distinguir o sofrimento primário do sofrimento secundário. Tá certo, gente? Então, é isso que fala nesse capítulo. Se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, tirar dúvida, o momento é esse, a gente tem tempo. Ela dormiu, Jacira. Eu achei muito legal também, achei bem legal. É interessante, a gente usa muito essa oração da serenidade, sabe? Ela tem no programa para dependência, para prevenção de recaídas, para independência de substância, tem no programa de autocompaixão, vários programas de mindfulness a gente encontra essa oração da serenidade, né? Porque ela é bem sábia, né? Alguma pergunta? Deixa eu ver. Na próxima live, a gente entra na parte 2 do livro, que a parte 2 vai falar sobre atenção plena e healing. Healing é mais ou menos uma tradução como cura, né? E aí a gente vai ver semana que vem o capítulo 4, que chama Explorando a Atenção Plena, tá bom? Mais pra frente dessas lives, a gente vai começar a fazer algumas pequenas práticas e tal. Reni, você não conhecia essa oração? Sim, Danilo, é difícil não cair, ó. A gente cai, tá? Aliás, deixa eu achar aqui, vou ler um poema pra vocês, essa coisa de cair me lembrou a autobiografia em 5 capítulos. Não sei se vocês conhecem, é muito lindo. Vou pegar aqui, ó. A gente cai, a gente demora a aprender. Então, ó, vou ler
especialmente pro Danilo, mas é para todo mundo, tá? Capítulo chama Autobiografia em 5 capítulos. Capítulo 1. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Eu sei onde eu estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. É uma autobiografia de uma vida inteira, né? Para quem acredita em vidas, talvez várias. Tem gente que fica uma vida inteira no capítulo 1. E é assim. Então, justamente assim, o mindfulness, né, o desenvolvimento da habilidade da atenção plena, nos dá essa possibilidade de olhar, de ver o buraco, de escolher o que a gente vai fazer. Chama Autobiografia em 5 capítulos. Autobiografia em 5 capítulos. Ela tá... Vou colocar, dona Edna, lá no grupo, na lista de transmissão. É uma poesia que está no livro tibetano do Viver e do Morrer. E assim, é pra gente perceber o quanto é difícil mesmo, né? Então perceber o buraco, a gente não nasce sabendo, né? Olha, basta pensar diferente. Ela botou até o número da página, olha que legal. Obrigada. Exatamente, Danilo. Para a gente ter consciência, a consciência ela é uma habilidade. Quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a meditar, tem um pouco essa sensação assim de que quando a gente começa a ver as coisas, você fala, nossa, eu estava cego até agora. E daí é meio que inevitável, assim, em vez da gente se culpar, você olha pra si mesmo com compaixão, sabe? De, tipo, nossa, eu era ignorante, eu ainda sou, todo mundo ainda é, né? O mindfulness, ele dá só uma frestinha pra gente, no sentido mais amplo, né? Mas... E aí você olha pra você mesmo com compaixão, porque você fala, eu não sabia, fazia por mal, eu não sabia, eu não tinha consciência. Não adianta olhar pra si mesmo e falar, nossa, mas olha, você era burro, não via. Não, não é assim, né? Não é assim, isso não funciona. Perceber a nossa falta de consciência, ela deveria gerar compaixão para com a gente mesmo e não raiva. Ah, Silvia, não sei de nada, Silvia. Espero que você tenha sentido autocompaixão e não raiva e culpa. Que bom, Danilo, ficou feliz? Silvinha rindo. É a mesma coisa, né? Do tipo, eu tava conversando com uma amiga ontem, né? Aí eu falei assim... Primeiro eu falei assim pra ela, o que eu faço com a raiva que eu tô da fulana de tal, porque ela me excluiu daquela maneira, daquele grupo.
E daí quando eu falei isso, eu falei pra ela assim... Mas não foi ela que me excluiu do grupo. Eu me senti excluída do grupo, assim como eu me sinto excluída de grupos desde que eu nasci. Isso é uma coisa que eu carrego desde pequena. Então o problema não é com ela. Sou eu que percebo a situação dessa maneira. Sou eu que me sinto dessa maneira nessa situação. Eu não sei o que ela fez. Se ela fez. Mas como eu tô me sentindo nessa situação, é algo que eu tenho que cuidar. E perceber isso é libertador. Gente, sério, imediatamente a raiva da criatura passou, porque não tem a ver com ela. Tem a ver com experiências minhas, muito profundas, né? O que o Danilo tá falando? Que minha atitude é sempre usar recursos para aliviar essas dores de imediato, usando espaço, circunstâncias. Também eles estamos de novo no mesmo lugar, se perguntando, embasbacado. Mas depois disso a gente vê isso. E a gente vai tentando, né? Até que um dia consegue o capítulo 5, né, Danilo? Então, por exemplo, quando eu digo assim, essa pessoa não tem nada a ver com a minha sensação de exclusão de um grupo, eu tô pelo menos no capítulo 3, assim, eu tô vendo o buraco, meus olhos se abrem, eu sei onde eu tô. E aí eu saio imediatamente no sentido de assim, eu juro, gente, eu passei o resto do dia que eu nem lembrei mais da pessoa. Dissolve a emoção destrutiva, sabe? Quando você consegue vislumbrar o buraco. E daí fica uma coisa assim, tá, mas mesmo ela me excluiu, isso é um problema dela. Não faz mais diferença se excluiu ou não, quando você percebe que a emoção é tua. Faz sentido isso pra vocês? Então, tá bom, pessoal. A gente se vê na terça-feira. Tomara que dê tudo certo. E aí a gente... Se eu precisar desmarcar, eu aviso, tá? Mas não... Eu só desmarcaria, porque a Ida vai fazer químio na segunda, mas vai ficar tudo bem. Então, vai dar tudo certo da gente fazer a live na terça-feira. Tá bom, então? Então, muito obrigada por vocês terem ficado assistindo aí até essa hora. E aí a gente se vê na próxima semana. Dona Edna, eu vou colocar lá na lista de transmissão, tá bom? A autobiografia, tá bom? Tchau, pessoal. Até terça.